Bom, pessoal, vou começar mais um vídeo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre deixar carro em consignação em loja. Eu vi um vídeo esses dias do Celso Russomano que me deixou bastante assustado, sabe? Eu nunca deixei carro em... Não, minto, eu já deixei sim. Já deixei carro uma vez em consignação. Na verdade, era um amigo meu que tinha uma agência de carro. E eu acabei deixando o carro com ele para ele vender para mim, né? Então, foi tudo de boca, porque o cara amigo meu. Tá errado. Tá errado. Mesmo amigo, precisa fazer um contrato, fazer tudo certo. Mas na época era novo de tudo, era amigo meu e acabei deixando o carro lá. Inclusive eu passava todo dia, então o dia que ele vendesse eu saberia, né? E deu tudo certo, graças a Deus, não tive problema nenhum. Mas no caso do Celso Russomano, o que aconteceu? O cara tava com uma Mercedes, era uma Mercedes conversível, um carro de 200 e poucos mil reais, 220 mil reais, alguma coisa assim. E o cara tava precisando vender o carro, ele não queria trocar o carro, ele queria vender. E ele acabou procurando uma agência, agência bonita, uma agência com bastante carro do mesmo nível de valor, vamos dizer assim. Então ele viu uma certa confiança na agência e deixou lá, né? E ele fez tudo certo, né? Você vê, né, de novo, né, o problema do Brasil hoje em dia, né, por mais que você faça certo as coisas, você tem dor de cabeça. É impressionante esse país aqui. Se você não sabe o que eu tô falando, clica aqui que você vai entender. Então ele foi lá, deixou o carro, fez um contrato. Parece que o carro valia seus 220 mil, né, como eu comentei. E ele deixou o carro lá para ser vendido, né? Acho que aí para ele receber 200 mil, alguma coisa assim. Então fez o contrato. Nesse contrato tem um prazo para ser vendido o carro. Se o carro não for vendido, obviamente desfaz o negócio, etc e tal. Aí, conforme o passar do tempo, o vendedor começou a mandar mensagem para ele, né, perguntando, falou, apareceu um cara aqui, tá oferecendo tal carro. Ele falou que não quero, porque ele não queria outro carro, ele queria o valor, né? Aí ele falou que chegou um cara lá oferecendo 190 mil reais no carro. E se ele topava, né? Ele falou, olha, se o cara fechar hoje, mandar o Pix hoje, tá fechado, né? Eu fecho o negócio. O cara falou, beleza. Aí pegou, mais tarde o cara mandou um Pix de 10 mil reais pra ele e falou, fica aqui como parte do valor do carro, depois eu mando o restante. O cara falou, mas por quê? Mas o cara não pagou? E o cara não respondeu e ficou enrolando ele, né? E beleza. Aí passou tempo, ele começou a ir lá reclamar, cadê o carro? Ah, que eu vou ver, não, que o valor, que o cara parcelou, mas como parcelou, sabe? Daí ficou aquela confusão. Ele reclamou pro Celso Russomano, o Celso Russomano foi lá, né? E começou a conversar com o cara, e o cara começou a inventar um monte de história. Daí, por incrível que pareça, o cara que comprou o carro dele tava lá. Apareceu na hora. E pelo menos pareceu que realmente foi uma coincidência. E o cara falou, mas por que você veio aqui? Eu falei, não, porque eu comprei o carro, né? E ele tá devendo documento do carro pra mim, né? Eu já paguei tudo. Eu falei, você já pagou? Quanto você pagou? Eu paguei 220 mil reais. E o cara falando que tinha vendido por 190. Então, ou seja, o cara pegou os 220 pau e tava usando o dinheiro, sei lá, trabalhando, pagando outras dívidas, sei lá. O cara trabalhando com dinheiro. E o cara mó pilantra. E o cara enrolando. E aí, né? Aí que vem, né? Aí depois que aconteceu isso, o cara, né, que da Mercedes, ele começou a pesquisar sobre a loja. E ele chegou no Reclame Aqui e viu um monte de reclamação da loja, de problemas que ele teve, né? Inclusive, teve um problema que foi exatamente o que aconteceu com ele. Os caras pegaram o carro dele como consignado, falaram que uma pessoa chegou oferecendo um valor bem menor, o cara aceitou e depois nunca mais pagaram o cara, né? E depois acho que ele procurou
Acho que foi isso, acho que foi só isso que apareceu na matéria. Mas enfim, o que eu ia comentar é o seguinte: tem outro lugar também que você pode procurar, porque o que acontece? No Reclame Aqui, nem todas as empresas, principalmente se for uma empresa pequena, né, não vai aparecer no Reclame Aqui, né? É muito difícil, né? Ou no máximo que vai acontecer lá é só reclamação e a empresa nunca responder. Mas às vezes a empresa simplesmente não respondeu porque lá no Reclame Aqui você tem que pagar. A empresa ela tem que pagar, acho que fazer um acordo com os caras para poder responder e tal, né? Então, claro, você pode levar em considerações sim as reclamações, mas tem empresa que às vezes pode ser até vítima, vamos dizer assim, de alguma coisa. Mas claro, se tiver um monte de gente reclamando, né, é o comum da empresa, né? Mas um outro lugar que também que a gente pode pesquisar, isso é muito mais fácil, é você ir no Google Maps, né? Você coloca lá o nome da empresa ou até o endereço, e quando você chegar nesse local, geralmente lá tem as avaliações, né? E lá é gratuito, né? Tanto gratuito para você dar estrelinha ali e tal, né? E fazer alguma reclamação, e tanto a empresa responder também, né? Então isso é um lugar bom para você pesquisar, tá? Não vou falar que eu sou inocente. No vídeo que eu comentei, vou colocar aqui de novo, depois eu fui ver, e no Google Maps também apareceu bastante reclamações do que aconteceu comigo também, né? Então assim, minha opinião, se vai deixar o carro consignado, porque assim, o que geralmente o pessoal procura o consignado? Porque ela consegue vender o carro por um preço melhor do que se ela chegasse lá e pedisse para a loja comprar dele, né? Então às vezes, sei lá, a Mercedes do cara valia 200 mil reais, e se na loja lá o cara comprar o carro dele, às vezes ele nem tá pegando outro carro, sei lá, o cara vai pagar 170, 180 mil, o cara vai pagar muito menos do que o carro vale, até menos que isso, dependendo do tipo de carro. Então, às vezes o cara deixa em consignado, por quê? Porque se aparecer um cara que para pagar o preço cheio, a loja tira a comissão dela e tá tudo certo, né? Então, assim, teoricamente, e em empresas sérias, em lojas sérias, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Mas é muita abertura para dar problema. Por quê? O que o cara da loja faz se o cara é pilantra? O cara vende o carro, pega a grana, usa para comprar, sei lá, outro carro, para melhorar o estoque dele, pagar uma dívida que ele tem, sei lá, qualquer coisa que ele tenha, para ele resolver, e fica enrolando a pessoa que ele pegou. Só que daí qual que é o problema? Esse carro já tá na mão de outra pessoa tá rodando, e se o cara atropela alguém, né? Se rouba um banco, né? Sei lá. E o mais simples de tudo, toma uma multa, né? Toma um monte de multa, o cara perde a carteira, né? Então é um risco muito grande, né? Então a dica até que o Celso deu, o que é? Você, obviamente, né, não entregar o documento do carro, ficar com o manual, chave reserva, tudo com você, não entregar, pelo menos até quando vender, né? Claro que é bom pesquisar e é bom ter informações, né? Alguma indicação que tudo funciona certinho, né? Então, eu particularmente não acho interessante. Hoje em dia, de tudo que eu passei, eu acho que eu não deixaria, a não ser se fosse, sei lá, é duro falar, deixar com amigo, porque às vezes o cara tem um sócio, tem um vendedor pilantra lá, e o cara depois fala que foi vítima também, você dançou, né? Então é complicado. Enfim, fica aí esse alerta aí para quem pensa em deixar o carro consignado. Eu sei que é chato, né? Pô, você anuncia, principalmente se é um carro com valor alto, vai vir um monte de gente encher o saco, você vai perder tempo, né? Ainda tem um risco de golpe também, né? Que às vezes a pessoa vai lá para ver o carro, te assalta, né? Enfim, é complicado, né? Mas enfim, fica aí o alerta. Depois tá no canal do Celso Russomano, se vocês quiserem procurar lá. Tem esse último que saiu, e tem um mais antigo também que ele fala também no vídeo, que também tem consignado, que deu bastante problema.
Era uma loja grande de só carro importado e praticamente a maioria dos carros era consignado e inclusive a maioria já estava em busca e apreensão já. Puta, deu um problema, moço. Beleza? Valeu, galera. Falou, até mais.